A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sintam mais uma vez aqui, irmão, no canal do YouTube, o intuito de falar das boas novas, falar do Evangelho do Senhor Jesus, falar do Projeto Resgate. Projeto esse qual nós convidamos todos vocês que, irmãos e irmãs, que porventura não estão sem nenhum ministério, se afastaram de algum ministério por um motivo ou outro. Fazemos um convite a você, se é bem-vindo ao nosso ministério, uma irmã é bem-vindo, se você era músico, musicista. Nosso ministério vem de uma origem tradicional, mantemos aquilo que achamos que é proveitoso, né? E aquilo que achamos que não é mais necessário, que é excesso, né, irmão? Não mantivemos, porque o que devemos manter mais é o amor, né? Ao próximo. Então o Projeto Resgate é um projeto de amor, o qual Jesus convida você de novo para se reunir como igreja, fazer parte de uma igreja reunida em uma igreja local. Meus irmãos, a melhor coisa que tem numa reunião cristã é a querida irmandade, são os irmãos, que é a verdadeira obra de Deus. Então essas pessoas aqui eu coloco no fundo, né? Não é para expor ninguém, para mostrar que nós temos esse espírito de união com o povo, né? Para nós, jovens, velhos, né? Que é uma reunião ministerial, então esses irmãos, essas irmãs pertencem a um trabalho na comunidade cristã no Brasil, onde a missão delas é proclamar o amor de Jesus Cristo. Proclamar as boas novas é proclamar o amor. É dizer a todas as pessoas que Deus amou o homem, amou a mulher, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna com Cristo. O nosso objetivo, o nosso interesse é a promessa de Jesus, a vida eterna. Esse é o maior presente que Ele nos deu, que Ele nos concede, nos chamou para dar a vida eterna. Então você, meu irmão, que está me vendo aí, né? Esse é o nosso objetivo. O objetivo principal é que a comunidade deposita a esperança, a fé, a certeza, né, da salvação, o qual concede o Senhor Jesus. Por falar no Senhor Jesus, eu gostaria de deixar uma mensagem do dia aqui, uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração, e está em João 6, no versículo 48 e 50. Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Quem dele comer? Está aqui, irmão. Então nós vemos aqui, irmão, quando eu falei, nesse mundo terreno, irmão, todas as pessoas estão predestinadas a morrer. Todas. Mas nós, irmão, que fomos gerados pelo poder da palavra, tem a promessa da vida eterna. No passado, os filhos de Deus no deserto, devido à rebeldia, né, irmão? Porque eles foram chamados para a terra prometida, mas trazia no seu coração as lembranças da escravidão. Que a pessoa, o ser humano, ela acaba, de certo modo, se acostumando até com a prova, até com o ambiente que ele estava. Acho que era destino. A pessoa nasceu já no cativeiro, então é acostumada com o cativeiro, não conhece a liberdade. Agora, quem está na liberdade, irmão, era livre, e de repente é preso. E quando volta a ser livre, ele sente a liberdade, mas aquelas pessoas foram acostumadas naquela opressão pela mão de Faraó. E na peregrinação não tinha como eles cultivar, como eles
é igual pessoas que vão num lugar, né, irmão? Então Deus sustentava o maná, Deus mandava o maná do céu para que aquele povo sobrevivesse. Mas mesmo assim aquele povo morreu, mas Jesus estava falando do seu destino final, não da sua permanência assim em vida, mas em relação à promessa, porque não alcançaram a terra prometida. E que com Jesus, o pão da vida, aquele que comer desse pão, irmão, ele viverá. Ele não morrerá, porque haverá a posse da terra prometida por Deus, por Jesus, a casa de Deus, as moradas de Deus. Então, a alimentação para nós, assim, falando de uma forma humana, é saudável e é altamente valorizada, que é uma das coisas que mais precisa o ser humano é o pão, é o alimento para o sustento do corpo. Então, meu irmão, nós não queremos só apenas pão, assim como você é irmã em casa, quando vai dar alguma coisa para os seus filhos, que é um alimento de qualidade, um alimento que sustenta, um alimento rico em proteína. Assim fazemos para ser saudável no nosso corpo. E no nosso corpo espiritual, precisamos de um alimento. Esse alimento se chama Jesus Cristo, irmão. O pão da vida. Por isso que ele falou assim, que ele é o pão, Jesus é o pão que desceu do céu. Porque encontramos provisão, encontramos onde saciar a sede, né? E o alimento das almas em Jesus Cristo, na sua palavra. E qualquer alimento, irmão, nessa vida, ele é passageiro. Assim como o maná daquele povo de Israel foi passageiro, por um tempo sustentou, mas Cristo sustenta a humanidade por toda a eternidade. Todos aqueles que crer têm a promessa e vai ter a certeza da vida eterna. Depende da pessoa crer também, irmão. Porque alguns acham que Jesus vai salvar pela força. Não, eu escolhi você, você vai ser salvo de qualquer jeito. O homem pode seguir o caminho que for, ele está salvo. Porque Jesus escolheu, porque Deus escolheu. Mas Jesus deixou assim, aquele que crê, irmão, existe algo que você tem que desejar. É como eu falei no outro dia sobre o presbitério. Tem um monte de obrigação, mas o primeiro requisito é aquele que desejar o presbitério, boa coisa é. A salvação também tem que passar pelo desejo. Eu desejo ser salvo. A irmã deseja ser salva. A irmã crer, espera. Né? E o desejo é ter, é querer possuir também. Eu tenho um desejo de um carro. E o que você está querendo falar? Eu desejo um carro. Você quer ter um carro. Você quer um dia tomar posse do carro. Então o desejo da vida eterna é isso. Você quer tomar posse. Você quer um dia assumir essa vida eterna. Então Cristo Jesus, ele sustenta a humanidade por toda a eternidade. Tudo o que o mundo oferece, ele pode nos satisfazer no momento do corpo, da carne. Mas mais cedo ou mais tarde se tornará um vazio, retornará ao estado. Aí eu falo para você, irmão, que no meu trabalho, era um trabalho de transporte, eu vivenciava os jovens nas baladas, e quando eu via eles indo para as baladas, irmão, às vezes uns caminham, e nos bairros periféricos tem as reuniões, alguns pontos específicos, e eles vão com aquela alegria, com aquela gritaria, bebendo, né? Dando risada. A gente percebe uma felicidade de longe, né? Que as pessoas estão se divertindo. Mas, irmão, ao término daquela balada, eles retornavam. E a gente percebia que a alegria dava lugar a uma dor, a uma tristeza, onde eles abafavam, choravam, reclamavam. E via num estado deplorável. Então pode ver, todos que vão na balada vão alegre e felizes, quando voltam destruído, volta com a ressaca, acontece briga, acontece coisas desagradáveis. Então tudo dá explicação. Isso é as coisas terrenas, irmão. Ela não dá satisfação
dá uma alegria, mas depois existem os momentos de tristeza, porque a alegria na terra, ela não é eterna, irmão. Ela dá um limite, dá uma certa satisfação, mas depois vem outros sentimentos. Então, em Cristo não. Em Cristo nós temos alegria constante e eternamente. Tudo que o mundo pode oferecer e satisfazer, por um momento, mas mais cedo ou mais tarde, o vazio tornará o coração daquela pessoa. Mas Jesus Cristo, irmão, aquilo que eu falo para você, Ele pode satisfazer a fome mais profunda do coração do homem e da mulher. Ele pode ser o remédio para a tua vida agora, para a tua depressão, para a tua angústia, para o teu sofrimento. Porque Ele age no interior, lá nas profundezas do coração do homem e da mulher. E essa vida abundante, que não desvanece, que não acaba com o tempo. Porque ontem, hoje, eternamente, as promessas de Jesus vão se cumprir na sua vida, irmão. Se você permanecer com Ele, então devemos aproximar de Jesus Cristo. Aproximar é ter fé nele, irmão. Se aproximar é crer nele, né? Permitindo que Ele possa agir na sua vida, que você possa receber a palavra, você possa receber o conforto. Assim como nós precisamos comer o pão para termos força, nós, cristãos, crentes, precisamos de Cristo para a nossa confiança, precisamos do amor, da obediência a Deus, para receber Cristo em nossa vida. Então, você que está me ouvindo, é necessário você dar alguma coisa para receber. Você dá as suas provas, você entrega o seu sofrimento, você entrega a sua depressão, o seu desânimo, entrega a sua fraqueza para Deus. Apresenta, Senhor, é o que eu tenho, é isso. Só sofrimento, o que eu tenho é só tristeza. Eu entrego, Senhor, renova minhas forças e Ele vai te dar alegria, vai te dar Jesus na tua vida. Hoje é o convite que fica aberto a você que está ouvindo essa mensagem. Venha Jesus, se alimente do pão da vida. Faça um relacionamento com Jesus Cristo. Ele é a nossa prioridade diária. Ele é a nossa necessidade. Precisamos de Deus. Precisamos de Cristo. Permita que Ele possa agir, alimentar a tua alma, o teu coração. E você descobrirá que somente Cristo há vida, há companheirismo, há amor, há vida abundante, a vida eterna, em Cristo Jesus. Eu faço esse convite a você. Cristo é a única coisa que importa, irmão. O mundo é perecível, as pessoas se perecem, as pessoas renovam a população, mas aqueles que creem em Cristo permanecem para a vida eterna com Deus. Todos vamos passar, todos vamos ir, mas em Cristo vamos permanecer na sua promessa, a vida eterna. Você crê na vida eterna? No mundo de Deus? Deus tem um lugar maravilhoso para mim e para você. Todo homem precisa de Deus. Toda mulher precisa de Deus. Eu te convido você a cultuar esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nós cremos, esse Deus que nos alimenta, que nos transforma, que nos muda, aqui na comunidade cristã no Brasil. A comunidade não salva pessoas, mas o que é pregado lá salva pessoas. O que é pregado lá transforma a família, transforma filhos, transforma o homem, transforma a mulher. Convido você à nossa reunião cristã. Em Francisco Morato, temos ali na Rua das Margaridas 171, Central Morato, onde atende nosso irmão ancião Isaías Gonçalves, nosso irmão Isaac Cooperador.
Temos ali em Miguelópolis, nosso irmão ancião Marcos. Estamos em Betim, nosso irmão Joaquim, irmão Edivaldo, irmão Roque. Estamos em Goiás, nosso irmão ancião Gesiel, nosso irmão Silamar e nosso irmão Júlio também. Temos agora em Maringá, nosso irmão Hélio ali atendendo a obra. Tem mais lugares, irmão, em Lavras, temos em Lagoinha, nosso irmão Jonas, temos em vários lugares, né? Reunião cristã, reunião pela comunidade. E também precisamos, sim, de homens e mulheres que querem fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é falar do Evangelho, é ter a coragem das reuniões cristãs. Precisamos de obreiros, precisamos de irmãos valentes, irmãos que querem ajudar o seu semelhante, levar o pão. Precisamos de semeadores da palavra de Deus. Precisamos de apacentadores. Vai fazer parte, convido você, entre em contato comigo, né? Eu encaminharei a sua localidade com o irmão tomar providência com o irmão. Vou deixar meu telefone, é DDD 11 940 073396. DDD 11 940 073396. Telefone do irmão ancião Lorival. É meu WhatsApp. Que Deus abençoe, meu irmão. Compartilhe, divulgue esse vídeo. Me ajude a divulgar o trabalho da comunidade, que é o ir e pregar o Evangelho, é falar de Jesus, né? Venha fazer parte dessa família cristã. Que a paz de Deus, essa comunhão do Espírito Santo permaneça no nosso coração.